Fala, meu povo, beleza? Então, esse vídeo ele não vai abordar todo o conteúdo da prova, porque eu já fiz um vídeo para PP que pega toda aquela parte inicial de atmosfera que a gente já avaliou lá. Então eu vou falar a partir dos problemas ambientais e depois falar um pouquinho de litosfera. Vamos lá. Essa parte de problemas ambientais, a gente falou de alguns deles especificamente, falamos de inversão térmica, falamos de chuva ácida, falamos de aquecimento global, falamos de buraco na camada de ozônio, falamos de ilha de calor. Então, sim, rapidamente, primeira coisa, é importante dar uma olhada naqueles esquemas que a gente montou no caderno para cada um dos problemas, dar uma lida neles. A gente vai abordar isso de maneira muito simples e direta na prova. Então, tem no livro, tem no caderno, não tem muito o que falar. Agora, sobre aquecimento global, sempre lembrar que o problema é o aquecimento global e não o efeito estufa. O efeito estufa não é um problema, é um fenômeno natural e que foi potencializado por conta das emissões dos gases relativos à queima dos combustíveis fósseis, principalmente o CO2, o dióxido de carbono, e também das atividades pecuárias como o metano. Então o metano, o CH4 e o CO2, o dióxido de carbono, que são as causas do aquecimento global que aceleraram o efeito estufa e aí sim vieram a ser um problema. Outra coisa importante é lembrar aquilo que eu já falei muitas e muitas vezes, que aquecimento global, buraco na camada de ozônio não tem nenhuma relação, são problemas com causas diferentes. A causa do buraco na camada de ozônio é o CFC e do aquecimento global eu acabei de falar, são os gases de efeito estufa, o CO2 e o metano principalmente, e as consequências também, uma vez que o buraco na camada de ozônio deixa de filtrar os raios ultravioleta, que não são responsáveis pelo aquecimento, e o aquecimento global ele segura o calor e faz com que a Terra fique mais quente. Enfim, é basicamente isso, não tem muito para onde a gente fugir, dar uma olhada de novo, ver os esquemas, ver os gráficos, eles são importantes para você poder visualizar aí algumas coisas. Agora sobre litosfera, gente. A parte de litosfera, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é o que é relevo, O seu livro abre o capítulo assim, o que é relevo, são as formas que a superfície da Terra tem. As 4 unidades principais do relevo: depressão, planície, planalto e montanhas. Tem isso no seu livro, embora eu tenha pedido para você pesquisar e você também, se pesquisou, tem no caderno. Observar a parte de estrutura interna da Terra, as 3 camadas, a crosta, o manto e o núcleo. A crosta, sempre lembrando, também pode ser chamada de litosfera. A gente fez algumas comparações, a gente comparou ao ovo, a gente comparou ao Ferrero Rocher, lembra lá das estruturas e tal. E, na verdade, é essa estrutura interna aí que faz com que a gente tenha a origem das forças internas ou endógenas que vão modelar o relevo aqui na superfície terrestre. Como ponto principal desse assunto, a gente tem aí a deriva continental, que é o movimento que as placas tectônicas, que são esses pedaços que formam a crosta terrestre, fazem. Entender os tipos de movimento e deslocamento que as placas têm, movimento convergente, movimento divergente, movimento transversal, as consequências de cada um deles, a que tipo de formas eles estão relacionados, por exemplo, o movimento convergente às montanhas, o movimento divergente às falhas, enfim, as falhas também no transversal, terremotos muito intensos nos convergentes, menos intensos em outras situações. Vulcão a gente tem aí em todos eles. E sempre lembrando que todas as forças internas da Terra não são controláveis. O ser humano não consegue influenciar nem na força e nem controlar quando ou onde elas vão acontecer. O ser humano ele só pode se preparar para as consequências. Lembrar que no Brasil tem terremoto sim, esse terremoto ele não é muito intenso, mas a gente tem esse terremoto, ele acontece em virtude da acomodação das camadas inferiores do solo ou até por reflexo de alguns outros. Por exemplo, essa semana mesmo teve um terremoto na Venezuela, acho que ontem ou anteontem, e a gente sentiu aqui no norte do Brasil a terra tremer também, em reflexo desse terremoto na Venezuela. E por que a gente não tem terremoto com intensidade grande? Porque a gente fica no centro da placa tectônica sul-americana, distante da área da borda, que são as áreas onde a gente tem mais terremoto. Outra coisa importante para finalizar, o tsunami que é essa onda gigante, a gente viu o vídeo e tal, é consequência também de terremotos que acontecem no litoral ou embaixo do assoalho oceânico. Galera, não tem muito mais o que falar, tem material no portal complementar, dá uma olhada, reveja alguns vídeos, fiquem atentos
E boa prova, aproveitem porque ela não está muito difícil, é só estudar um pouquinho para poder tirar uma boa nota e encaminhar aí para a nossa última etapa. Valeu, abração, tchau, tchau, fui!